O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. A vida de Santo Inácio, meus irmãos, tenho certeza que deve nos inspirar a todos nós, porque Santo Inácio, ele vai de uma busca de glória humana para a busca da glória de Deus. Vamos dizer de uma maneira mais compreensível a todos nós. Ele foi de uma vida em que ele buscava a sua felicidade para uma vida em que ele buscava a felicidade de Deus. De uma vida em que ele buscava aquilo que o alegrava para uma vida em que ele buscava aquilo que alegrava a Deus. E esta, meus santos, é a meta de todo cristão. Todos nós fomos criados para a glória de Deus, mas nós somos tão egoístas. E quando eu digo isso, nós somos, este nós está tocando a todos nós, porque pelo menos em algum momento da vida nós já nos perguntamos assim: como assim eu nasci para a alegria de Deus? Como assim eu não nasci para me realizar, para realizar os meus sonhos? Como assim eu nasci para realizar os sonhos de Deus? Porque o diabo colocou, desde o pecado dos nossos primeiros pais, colocou no nosso coração que a glória de Deus é uma realidade que diz respeito a Deus, quando a glória de Deus é o homem feliz, é o homem vivo, é o homem feliz verdadeiramente. De modo que, quando eu vivo para aquilo que alegra a Deus, eu estou vivendo para aquilo que será salvação para mim, porque Deus me ama. Então, no fundo, porque existe uma descrença em nós, porque nós desacreditamos que Deus nos ama, isto é, nós sabemos, se eu disser Jesus te ama, aí você vai dizer a ti também. Quer dizer, nós temos um conhecimento intelectual, mas de verdade você crê que Jesus o ama? Então você precisa pedir na sua oração: Senhor, eu sei, meu Deus, que o Senhor não precisa de mais nenhuma prova de amor, mas eu sou tão ruim, Jesus, que eu preciso ser convencido. Redobrai de amor para conosco. Não é esta até a antífona desta 17ª semana do tempo comum? Nós não rezamos hoje porque foi memória de Santo Inácio de Loyola, mas é aquela antífona: Senhor, sem a vossa graça ninguém é justo, ninguém é santo, redobrai de amor para conosco. Então peça a Deus que por misericórdia redobre o amor dele, para que cure esse seu coração incrédulo, para que você creia
no amor de Deus, para que você creia em Deus verdadeiramente, e crendo em Deus, você não tenha medo de buscar a sua glória, a glória dele, a glória de Deus. Pois bem, então Santo Inácio era um jovem genioso, valente. Os seus biógrafos dizem que desde pequenininho ele já era um menino valente, um menino destemido, um menino rico, porque era da família dos Loyola, nasceu no castelo dos Loyola, então era nobre, então era vaidoso, porque era valente, tinha porte atlético, queria ser militar, era nobre. Então tudo isso que levava para se encantar com a glória humana, que é passageira, né, meus santos? Beleza passa, saúde passa, dinheiro passa, a glória do mundo, quer dizer, os elogios mundanos, se eles mudam, e mesmo se não mudarem, um dia passam, você morre, e aqueles elogios, a fama mundana de nada lhe serve, porque ninguém entra no céu por causa de fama humana. Quer dizer, tudo é passageiro, mas ele era encantado com tudo isso. Pense em alguém encantado com a glória do mundo. Era Santo Inácio de Loyola. E quando eu digo isso, ora, meu Deus, você deve interiormente dizer: meu Deus, se o Senhor conseguiu mudar o coração de alguém tão hipnotizado pela glória humana, se o Senhor conseguiu mudar o coração de uma pessoa tão hipnotizada pelos prazeres mundanos, o Senhor pode mudar a mim, Senhor. Por misericórdia, muda-me também. Então isso deve inspirar esperança, porque o nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus de amor, Ele pode transformar os nossos corações, por pior que eles sejam e por mais iludidos que eles se encontrem com o mundo. Você pode ouvir essas palavras e até mesmo reconhecer: mas Padre, uma parte de mim diz amém a estas palavras, mas outra parte de mim, uma grande parte de mim, ainda é tão iludida pelo mundo, ainda é tão arrastada pelo mundo, ainda é tão seduzida pelo mundo. E quando aqui eu digo pelo mundo, mundo aqui podem ser simplesmente as coisas boas do mundo, a que você se sente apegado, e as realidades pecaminosas do mundo, porque coração. Pois bem, então Santo Inácio, encantado, hipnotizado, seduzido pelo mundo, ingressou na carreira militar, e ele queria mesmo, ele queria a glória do mundo, ele queria ser famoso, ele gostava de ser admirado, ele gostava de ser visto como um homem grande, importante. Então ele foi para a guerra, e na guerra ele era valente. Claro, né? Porque ele sabia que só os valentes são honrados, os covardes não são. Então, como ele queria a glória do mundo, ele estava disposto a pagar o preço. Então existia aqui já algo por meio do qual Deus estava agindo. Ele sabia que a glória não é algo fácil, e ele estava disposto a por ela se sacrificar. Mas percebe, ele estava se sacrificando por uma coroa perecível. Ele estava gastando a vida dele por aquilo que passa. Não tinha um coração sábio. Ele não estava investindo a sua vida em algo que vale a pena. Ele estava investindo a sua vida, mas em algo que passaria. Mas nós precisamos investir a nossa vida. Quer dizer, já existe algo
positivo, ele pelo menos estava disposto a sacrificar. O problema é quando a pessoa não quer sacrificar-se por nada. Então, pelo menos nele existia esse desejo de se sacrificar, mas que deveria ser elevado. Ele foi para a guerra. Na guerra, eles eram minoria. Os seus amigos queriam fugir do combate, e ele disse: não, vamos, nem que para isso precisemos morrer, mas vamos morrer pelos nossos ideais. Mas ideais humanos, simplesmente. E nesta guerra, ele é atingido por estilhaços de um canhão que lhe danificam, os estilhaços danificam as suas duas pernas, e uma muito gravemente. Ele é levado para ser tratado. Uma perna se recupera mais rapidamente, porque não tinha sido tão gravemente atingida. A outra não. A outra tinha sido muito profundamente atingida. E os médicos começaram a perceber, depois de um período de recuperação, que os ossos estavam se colando de maneira irregular. E ele ficaria gravemente manco, com uma perna bem diferente da outra, uma perna bem mais curta do que a outra. Imagine, com a perna deformada daquele jeito, ele não poderia voltar a ser militar. Com a perna deformada daquele jeito, ele não poderia voltar à corte para ser admirado, desejado pelas mulheres, admirado como um grande homem pelos seus outros concidadãos. Como é que ele poderia participar dos bailes na corte com uma perna tão mais curta do que a outra? Então ele não pensou duas vezes, disse: quebrem a perna de novo e a colhem. Imagine aqui, meus santos, ele teria que ter a perna quebrada a pauladas. Não existia anestesia. Não é que ele ia entrar novamente na sala de cirurgia, se submeter a uma outra cirurgia para descolar os ossos e colá-los novamente. A perna deveria ser quebrada a pauladas. E ele não pensou duas vezes. Pela glória do mundo, ele estava disposto a ter a perna quebrada de novo, porque eu quero ser militar, guerreiro, frequentar a corte, eu quero ser grande, eu quero a glória do mundo. Percebe, meus santos? Um homem que pela glória do mundo está disposto a ter a perna quebrada no cru, sem anestesia. E você, meu santinho, minha santinha, que na primeira dificuldade desanima da glória do céu. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Misericórdia, Senhor. Como somos medíocres, como somos, fazendo referência à homilia de ontem, pusilânimes, como somos covardes, como necessitamos da glória de Deus. Desculpe, como necessitamos da graça de Deus. Suplicar a graça de Deus que faz do covarde valente. Vem em minha mente agora a figura de Gedeão escondido debaixo da palha, e Deus que por meio do profeta diz: sai daí, valente guerreiro. Deus transforma o covarde no valente. Deus transforma o amante dos prazeres do mundo em angélico, como o caso de São Francisco. E Deus transforma aquele hipnotizado pelo mundo, seduzido pelo mundo, em alguém seduzido pela glória de Deus. Nós poderíamos aqui pegar a primeira leitura, o tempo não dá. Nós poderíamos dizer que Deus transforma um medroso como Jeremias
chorão como Jeremias no valente, que aqui está dizendo: olha, o templo será destruído, a cidade será devastada, e o povo veio para cima dele, e ele nem aí. Deus transforma, Deus pode nos transformar, creia nisso, porque o primeiro passo é a fé. Jesus não realizou muitos milagres naquela cidade, porque eles não tinham fé. Você precisa dizer: Senhor, eu creio que Tu podes me transformar, que Tu podes transformar esta vida desgraçada que eu tenho vivido, numa vida santa, que Tu podes transformar este coração egoísta e mesquinho, que só busca os próprios interesses, que só pensa nas coisas do mundo. Tu podes transformar este coração num coração que busca a glória de Deus, um coração crente de verdade. Tu podes, Senhor, e eu quero, Senhor, ser o que Tu queres que eu seja. Ajuda-me. Então você precisa crer. E crer não é sentimento, crer é este ato de vontade, a sua inteligência que é iluminada, a sua vontade que é convidada, você diz assim: amém, é isso mesmo. E a sua fé vai crescendo pouco a pouco. Então comece a dialogar com Deus. Pois bem, voltemos então aqui para Santo Inácio. Amarraram-lhe, quebraram-lhe a pancadas a perna e a colaram de novo. Não voltou a ser como era antes, não. Melhorou, mas voltar a ser como era antes de maneira nenhuma. E o tempo de recuperação foi muito maior, porque uma coisa era ele garboso, cheio de saúde, ser atingido por uma bala. Outra coisa era ele já doente, convalescendo, ter a perna quebrada a pauladas para ser consertada. Demorou muito mais. E na enfermaria, se recuperando, as freiras ele pedia os romances, os livros de guerra e de luta de outrora, e as freiras diziam: olha, só temos livros sobre Jesus e os santos. E ele, porque não tinha outro tipo de leitura, aceitou aquela. E ele diz nos relatos autobiográficos em que ele ditava, e o padre Luiz Gonçalves de Câmara escrevia, e ele dizia que aqueles relatos começaram pouco a pouco a fermentar algo no seu coração. A leitura dos santos, a leitura dos evangelhos, a leitura espiritual, ela vai pouco a pouco fazendo derreter o nosso coração gelado, vai pouco a pouco vencendo as resistências da nossa alma, vai nos convidando e nós vamos resistindo, e vai nos convidando uma outra vez, nós vamos resistindo, mas Deus, que não se deixa vencer, Ele vai nos inquietando e dizendo: Antônio, muda de vida, não está vendo que você está caminhando para o pecado? Marcela, sei lá, né? Antônia, Antonieta, Gorete, sei lá qual é o seu nome, você não está vendo que você está investindo a sua vida em algo que não leva a nada? Vamos, muda de vida, volta o teu coração para mim. Que quando nós rezamos, ou quando nós nos detemos numa leitura espiritual, a graça de Deus vai ali, agindo. E foram essas leituras e essas orações, porque afinal de contas, ele era de família católica, ele tinha um conhecimento cristão, mundanizado, mas estava ali o cristianismo, estava ali o catolicismo, estavam ali as freiras, que não tenho dúvidas, que conveniente e inconvenientemente lhe falavam de Cristo e da necessidade de mudar a vida, e aquilo foi pouco a pouco mudando o seu coração, até quando ele começou a perceber. Ele diz que quando ele se entretinha nos pensamentos mundanos, ele sentia prazer naquele momento, mas logo depois era tomado pelo cansaço, pela tristeza e pela aridez do espírito. Quando ele pensava numa vida vã, que busca a glória do mundo, nos prazeres mundanos, naquele momento ele até se animava, mas depois o vazio, a frieza e a tristeza tomavam conta do seu coração. Mas quando ele pensava em se entregar a Cristo,
ele sentia alegria não apenas naquele momento, mas também algo de Deus no coração dele permanecia. Deus ali, Deus que o criou para ele, Deus continuava convidando para uma vida alta. Vocês lembram que eu já falei a vocês lá no catecismo, no número 27, que diz: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi feito para Deus, por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atraí-lo a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que tanto procura, que não cessa de procurar. Então Deus estava ali convidando Inácio a ele se entregar, e posteriormente Santo Inácio se entrega totalmente a nosso Senhor e busca a glória de Deus de tal maneira que fica identificado por aquele lema que tocou todos os santos, mas que mais do que nunca em Santo Inácio: tudo para a maior glória de Deus. Tudo buscar a alegria, aquilo que alegra o coração de Deus. Mas, meus santos, como é que essa transformação começou? Na oração, na leitura espiritual, no silêncio daquela enfermaria, naqueles encontros com Deus, de modo que, se você percebe que você precisa mudar de vida, e todos nós aqui precisamos mudar, uns de triste para melhor, e depois de melhor para santo, outros de razoável para santo, mas todos precisamos melhorar. Mas se nós não nos entretivermos com nosso Senhor, se nós não rezarmos, essa transformação não vai acontecer. Você vai sempre se sentir seduzido e atraído pelas glórias do mundo, porque são atrativas. As realidades do mundo são atrativas. A glória do mundo é atraente. E se nós não tomarmos cuidado, não nos sentiremos apenas atraídos, mas hipnotizados, quase que sem liberdade, levados pelos desejos do mundo. Então retornemos ao Senhor. Hoje é sexta-feira, hoje aqui na paróquia é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Isto é, toda sexta-feira é um dia de mais oração e de penitência. Ofereça a nosso Senhor alguma penitência. Diga: Jesus, quebra a ilusão que existe no meu coração. Me tira, Senhor, do transe, da hipnose a que eu, por culpa própria, me deixei submeter. Coloca, Senhor, a tristeza no meu coração, sim, a tristeza do engano do mundo, que eu, quando me deixar seduzir pelo mundo, que eu depois veja quão grande vazia é aquela alegria. De São Paulo, existem tristezas que levam para a vida. Essa é uma boa tristeza, quando você experimenta que o salário do pecado é a morte. Você já não é mais seduzido, você já não é mais enganado por tanto tempo. Peça isso ao nosso Senhor com as suas palavras, para que nós, assim como todos os santos, e de maneira particular Santo Inácio de Loyola, também nós procuremos na nossa vida viver tudo para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.